Oi, gente. Dias sem fazer vídeo, dias sem fazer book haul, dias sem ir no correio postar os livros. E agora recomecei, gente. Esse inverno tá sendo bem difícil para mim. Minha avó dizia que o inverno era inimigo dos velhos. E agora, né, eu já bem passando dos 60, me encaminhando para os 70, né, porque eu já fiz 65, e daí quando eu já faço um aniversário, eu já digo que eu tô com outra idade. Então, como eu fiz 65 em março, eu já digo que eu tenho 66. Até eu tinha um colega numa das escolas que eu trabalhei, que ele brincava assim: a Márcia é a única mulher que eu conheço que aumenta a idade dela e não diminui. Porque eu sempre, depois de um momento que eu já fiz aquela idade, a gente já se encaminha para outra e espera chegar na outra, né? Bom, mas enfim, gente. Peguei essa gripe que não cura nunca. Se a gente tivesse em época de Covid, eu até ia pensar assim, ó, de estar com Covid, mas não, e como eu digo para os meus filhos, isso não é nem um terço do que eu tive a minha infância toda com a minha asma. Ela voltou depois que eu fiquei com uma certa idade, mas voltou bem mais fraca. Não sei se é porque quando eu era criança não se tinha tanto avanço, né, de remédios, mas eu sofria muito mais que hoje. E eu vejo que tem muita gente jovem, muita criança, meus netos também toda hora se gripam. Aqui no Rio Grande do Sul o tempo é muito cruel. Como a gente brinca, e vocês devem ouvir em outros estados, nós temos 4 estações, às vezes, num dia, ou em poucas horas. Às vezes está um calorão, daí daqui a pouco já está a temperatura mais amena, assim, da primavera, começa a esfriar como no outono e já está um frio horroroso. E a gente ainda teve 2 vezes o ciclone, né, em menos de um mês, que aqui no Rio Grande do Sul, foi bem avassalador. Aqui onde eu moro, não. Encharqueadas, não, graças a Deus. E nos outros municípios que eu visito meus filhos, com exceção de Rio Grande, que foi bem forte também. Mas Santa Cruz e Gravataí, claro, sempre traz estragos, mas não foi aquela coisa assim muito triste que a gente viu em Maquiné, que a gente viu em Cará, aqui no Rio Grande do Sul, tá? Então, gente, hoje eu vou fazer uma resenha, vou fazer comentários, né? Sobre esse livro aqui da Zíbia Gasparetto, Um Amor de Verdade. Você sabe, ditado por Lúcius, vocês sabem que eu não sou muito de fazer resenha. Toda vez que eu vou comentar um livro, eu começo dizendo isso. Se vocês forem ver os outros vídeos, vocês vão ver que eu começo dizendo isso, que não sou muito de fazer resenha. Mas, porque eu gosto de ir contando a história, eu me esqueço, aí dou spoiler, aquela coisa. Mas esse aqui, como é um livro espírita, e como eu gosto também, eu gosto tanto de literatura, para ao mesmo tempo estudar a história da humanidade. Eu tinha um professor na faculdade de letras, quando eu era estudante ainda, o irmão Mainar, que era professor de literatura e diretor do curso de letras da PUC de Porto Alegre, que ele dizia que se um dia todos os livros de história e de geografia desaparecessem do mundo, a gente igual ainda teria toda a história, toda a geografia, toda a política, toda a filosofia muito bem guardada nos livros de literatura
e de literatura de ficção mesmo, porque toda a literatura traz um recorte histórico, e esse aqui, Um Amor de Verdade, traz um recorte histórico muito interessante. Ele se passa na década de 1970, e a gente vê muito bem como eram os casamentos na década de 1970, há 50 anos atrás. Os casamentos ainda eram muito conservados por conveniência, por segurança da mulher, por comodidade do homem e assim por diante. E justamente nesse livro, a gente deduz pela história, não a narrativa, que é a história, que esse livro termina em 1977, porque ele foi bem no ano que o divórcio foi aprovado aqui no Brasil. E foi aprovado em julho, mais ou menos, de 77, e foi regulamentado lá pelo final desse mesmo ano, de 1977. Então, pela idade da criança aqui, da criança que é filha do casal protagonista, eu acredito que a história narrativa tenha começado no final da década de 1960, lá por 68, 69. Então, assim, a história gira em torno de um casal, mas, na verdade, aparece bem no livro a história de 3 casais. Então, um casal forma o casal protagonista da história, e os outros 2 casais também com problemas conjugais, de amores não resolvidos no passado e coisas assim, são os coadjuvantes, vamos dizer assim. Então, por isso eu digo que esse livro, Um Amor de Verdade, ele é muito bom para quem estuda ou tem curiosidade. Vou tomar minha aguinha. Gente, aqui tá tão frio, e como eu tenho asma, se eu tomo uma água fria, daí que eu começo a tossir mais. E para toda hora não tomar chá ou café, porque daí a gente até enjoa, ou qualquer outra bebida quente, que a gente necessita tomar água. Tô tomando água quente, que é água morna, né? Então, gente, eu digo que esse livro é muito bom para quem estuda, ou para quem se interessa, ou tem curiosidade de ver como as relações conjugais, as relações amorosas, elas vão evoluindo, né? Pouco a pouco. E como há apenas 50 anos atrás, eu digo apenas porque, como dizia o nosso poeta Mário Quintana, quando a gente vê, passaram-se 50 anos. Passa num piscar de olhos. Há apenas 50 anos atrás, os casamentos eram assim, sustentados com muito sacrifício. Com muito sacrifício, com muito sofrimento, tudo em nome da conservação do patrimônio, da conservação das aparências sociais e etc. Então, vou contar um pouquinho para vocês, prometo que eu não dou muito spoiler. O casal protagonista é a Nina e o André. A Nina e o André, eles namoram assim desde que o André é estudante. E a Nina é uma menina pobre que veio do interior, trabalha em empregos assim humildes. Mas eles se gostam muito. O André é de uma família que tem dinheiro,
Então ele conseguiu alugar uma casinha para os dois. A Nina mora ali e ele vai lá para casa da Nina sempre que ele pode. Mas a mãe dele, a mãe do André, é daquelas mães bem autoritárias e querem que o filho siga o caminho da fama, do sucesso profissional e etc. Então a mãe escolhe sempre meninas que estejam assim sendo muito solicitadas na sociedade, solicitadas no sentido assim, ó, são um bom partido, são de uma família boa, de uma família que tem dinheiro, elas têm possibilidade de fazer viagens, de comprar roupas caras, etc. Então a mãe quer que o André continue, no mínimo, no patamar que ele está, porque eles têm uma vida boa, tem uma família que tem relativamente posses, mas não é uma família milionária. Então, se ele casar com alguém que é igual ou mais do que ele, melhor ainda. Então, essa pessoa, essa menina, nunca poderia ser a Nina. E o André sabia disso. E por isso o André nunca apresentou a Nina para a família, nunca. E aí foi por insistência da mãe, o André começou a namorar a Janete, mas nunca deixou a Nina, continuou com a casa alugada para a Nina e etc. E a Nina, nesse meio tempo, ficou grávida. E naquele tempo, né, uma gravidez fora do casamento, meu Deus do céu, era um escândalo. Eu sei bem porque eu era adolescente naquele tempo, né? Não fiquei grávida adolescente, fui ter a minha primeira filha só lá perto dos 30 anos, mas eu sabia bem o que era uma gravidez por saber de amigas e tal, né? De pessoas conhecidas. Mas, enfim, a Nina ficou grávida, contou para o André, e a primeira coisa que o André pensou, assim, por um impulso, é que a Nina poderia se livrar dessa gravidez, ou seja, fazer um aborto. A Nina disse que nunca faria o aborto, e meio que deram uma briguinha ali, né? E a Nina ficou, o André foi embora, a Nina ficou ofendidíssima com a reação do André, já que eles namoravam há anos, e ele tinha inclusive alugado uma casa para ela. Como é que ele ia pedir uma barbaridade dessas para... será que tá? É que apareceu uma coisinha ali, eu fiquei em dúvida se estava gravando. Como é que ia pedir uma barbaridade dessas para ela? Aí o que aconteceu? Na mesma hora que o André foi embora, a Nina juntou todas as coisas dela, as coisas pessoais dela, roupas e tal, passou na casa de uma amiga, fez a amiga prometer que ela nunca diria para onde a Nina foi. Mas contou para a amiga, né, que ela ia pedir abrigo lá naquela congregação de freiras, que junta as freiras têm uma escola, tem um pensionato, que era muito comum na metade do século XX. Um pouquinho depois continuou sendo comum. Ela foi pedir abrigo lá em troca de serviço. Ela faria serviço de faxina, foi pedir, ela faria ali, as freiras dariam casa, comida para ela, enquanto ela estivesse grávida, e ela ajudaria as freiras no que as freiras quisessem. E as freiras deram um abrigo para ela ficou ali durante toda a gravidez e até depois disso. Ela começou a trabalhar na secretaria da escola,
ela voltou a estudar, ela conseguiu um emprego num escritório de advocacia, porque ela começou a estudar leis, e mesmo sem saber ainda, sem estar na faculdade de Direito, aceitaram a Nina trabalhando ali, etc. E ela foi, que ela acabou se formando em Direito e passou a ser o braço direito do dono do escritório. Quando ela está, esse é o primeiro casal, a Nina e o André. O André ficou desesperado e nunca mais soube da Nina. A Nina desapareceu sem dar notícias. Ele nem sabia o que tinha acontecido. Aí ele se casou com a Janete. A Janete nunca quis ter filhos para não estragar o corpo, etc. Agora vem o segundo casal. No escritório, que eu só vou contar a situação dos casais e não vou contar o que aconteceu com cada um. No escritório que a Nina trabalhava, passou a trabalhar, quando ela ainda era uma simples funcionária, ainda não era assim, não tinha chegado ao topo, a ser o braço direito, ela tinha uma colega, Antônia, que um belo dia, né, foi xingada, um triste dia, né, não vou dizer um belo dia, um triste dia, foi muito xingada por uma ex-chefe, que depois a Nina veio ocupar o lugar dela, foi muito xingada, muito humilhada, porque aquela ex-chefe era de uma crueldade sem fim com os funcionários, e essa menina, Antônia, ela foi pro banheiro e se suicidou. Aí depois que a Nina já estava braço direito do chefe, ela descobriu, por frequentar a casa do chefe, que esse senhor, esse advogado que era o dono do escritório, ele era espírita, kardecista, ele fazia reuniões na casa dele. Então ela ficou muito amiga dele e tal. E um belo dia uma funcionária foi entrar no banheiro e enxergou a Antônia. E ficou apavorada, porque a Antônia já tinha falecido. E a Nina perguntou para esse chefe o que poderia querer dizer isso, né? Aí o chefe disse, vamos ver na casa espírita, talvez a Antônia estivesse pedindo ajuda e tal. Aí, neste meio tempo, eles na casa espírita descobriram que a Antônia, que se suicidou, que faz parte desse segundo casal coadjuvante, ela realmente estava pedindo ajuda. Porque ela, enquanto encarnada na Terra, ela ficou órfã de pai e mãe e foi morar com o tio. O tio era casado com uma senhora também insuportável, muito cruel, e tinha um filho, o Antero. E ela se apaixonou pelo primo e o primo se apaixonou por ela. Mas nesse meio tempo, o primo já namorava uma outra moça. E a Antônia, para não querer estragar a vida do primo e nem do tio que acolheu, né, ela na casa, porque sabia que a tia ia infernizar a vida do primo, né, porque era uma mãe muito rigorosa, a Antônia repetiu a história da Nina, uma sem saber da outra, né, porque nem se conheciam na época, repetiu a história da Nina. A Antônia sumiu porque descobriu que estava grávida, quis ir embora para não estragar a vida do primo. A Nina quis ir embora de raiva do André, porque ele não quis assumir a paternidade. Mas a Antônia quis ir embora também, mas ao contrário, não foi por raiva. Foi para não atrapalhar a vida do Antero. E a Nina teve um filho e o tio dela se ofereceu para cuidar da criança. Então ele levou a criança para a casa dele como sendo um filho adotivo.
A mulher nunca gostou, porque ela pensou, ai, que mania, era Arthur, parece o nome do senhor, do tio, que mania do Arthur, antes trouxe aquela sobrinha para cá. A sobrinha quis ir embora, agora ele resolveu adotar esse menino, que ele nem sabe de onde saiu e tal, mas ela não sabia que aquele menino era neto dela. E a Antônia ficou sozinha, ficou trabalhando e tal, mas ela nunca suportou aquilo de ficar longe do filho, de ficar longe do primo, porque os dois realmente se amavam, e ela acabou se suicidando. Este é o segundo casal. Vamos para o terceiro casal. O terceiro casal não tinha problema algum. Um não fugiu do outro nunca. Só que o Breno era casado também. Então, assim, lá nesse escritório que a Nina trabalhava, foi trabalhar uma moça, a Lúcia. E a Lúcia era o que chamavam antigamente amante de um homem casado, que era o Breno. Ela já tinha até uma filha com o Breno. Só que a Lúcia nunca exigiu que o Breno deixasse a mulher, porque sabia que ele tinha 2 filhos com a mulher dele, com a primeira mulher, e nunca exigiu nada para também não criar um clima chato para a filhinha dela, que ela tinha com o Breno, e para não criar um clima chato com os dois. Então, esse casal, embora também tivesse esse problema dos laços matrimoniais não serem desfeitos, do casamento por conveniência não ser desfeito, eles continuaram a vidinha deles até que um dia a mulher descobriu. Então, assim, gente, no primeiro casal protagonista, o André e a Nina, o André acaba reencontrando a Nina e eles vão ter que resolver essa situação entre eles. O André com a mulher com quem ele se casou, com a Janete, e a Nina perdoando ou não o André e contando ou não para o filho que ele tem um pai e não é um pai morto, que ela tinha inventado para o filho que o pai tinha morrido. Se isso vai acontecer ou não, não vou dizer para vocês. O casal Antônia e Antero, os 2 primos, a Antônia, logicamente, eu falei para vocês, ela já tinha morrido, tinha se suicidado. O Antero se casou com a tal namorada, que era a Glória. A Glória nunca conseguiu ter filhos. Ela teve gravidez psicológica, ela teve gravidez com aborto, ela nunca conseguiu ter filhos. Mas, num determinado momento da vida, ela e o Antero vão ter a oportunidade, vão descobrir que aquele menino que o pai dele adotou, na verdade é filho dele, é neto do pai dele. Então a Glória vai ter a oportunidade de ter um filho, ainda que adotivo. Se ela vai aceitar ou não, também a gente não sabe. O Breno e a Lúcia continuam felizes, bem resolvidos, embora o Breno seja casado. O Breno não vê nenhum problema em andar de uma casa para outra. E a Lúcia aceita tranquilamente e vive muito bem resolvida com isso. Só que em determinado momento a mulher do Breno vai descobrir. E daí a mulher do Breno não vai aceitar como a Lúcia aceita e como o Breno aceita de andar para lá e para cá. Então, como vão se resolver esses 3 casos? Todos que têm um casamento por conveniência é o que nós vamos ver lendo este livro aqui. Eu vi que já está terminando aqui o tempo do vídeo.
daqui a pouco para, mas eu sugiro que vocês leiam. É muito bacana a história de cada um desses 3 casais e a gente vê que como as conveniências sociais, na maioria das vezes, se a gente não souber administrar bem, com sabedoria, com bom senso, com amor, com gratidão, acaba por só trazer sofrimento para a gente, tá, gente? Vou terminar aqui porque o vídeo já vai parar, ok? Até o próximo vídeo, então.